Olá! No nosso trabalho vamos abordar o episódio do jornalismo, presente na obra Os Maias. Neste trabalho vamos analisar e interpretar o episódio referido. Vamos começar por falar um pouco sobre Eça de Queiroz, a sua obra e a linguagem e o estilo queiroziano. De seguida, iremos fazer um breve resumo do capítulo 15 e dos episódios que nos foram atribuídos, episódios dos jornais A Corneta do Diabo e A Tarde, e a seguinte caracterização das suas personagens. Iremos também falar sobre os aspectos criticados da sociedade portuguesa e, por fim, vamos relacionar o jornalismo português no século XIX e no século XXI. José Maria de Eça de Queiroz foi um romancista, contista, poeta e advogado português, nascido a 25 de novembro de 1845, em Portugal, e faleceu aos 54 anos, em 16 de agosto de 1900, na França. Era o escritor que tinha como tradição o romantismo e o realismo, sendo que muitos consideram o romance Os Maias o melhor romance do realismo em Portugal. Eça de Queiroz é considerado um dos mais importantes escritores da literatura portuguesa. Este é conhecido por clássicos como A Capital, A Ilustre Casa de Ramires, O Crime do Padre Amaro, Correspondência de Fradique Mendes, O Primo Basílio, entre outros. Na obra Os Maias, podemos distinguir dois níveis de ação: a crónica de costumes, a ação aberta, e a intriga, a ação fechada, que se dividem em intriga principal e intriga secundária. São, aliás, estes dois níveis de ação que justificam a existência de título e subtítulo nesta obra. O título Os Maias corresponde à intriga, enquanto que o subtítulo Episódios da Vida Romântica corresponde à crónica de costumes. Na intriga secundária temos a história de Afonso da Maia, época de reação do liberalismo ao absolutismo, a história de Pedro da Maia e Maria Monforte, época de instauração do liberalismo e consequentes contradições internas, e a história da infância e juventude de Carlos da Maia, época de decadência das experiências liberais. Na intriga principal, são retratados os amores incestuosos de Carlos e Maria Eduarda, que terminam com a degradação da família, morte de Afonso e separação de Carlos e Maria Eduarda. Carlos é o protagonista da intriga principal. A ação principal de Os Maias desenvolve-se segundo os moldes da tragédia clássica: peripécia, reconhecimento e catástrofe. A peripécia verificou-se com o encontro casual de Maria Eduarda com Guimarães, com as revelações casuais de Guimarães a Ega sobre a identidade de Maria Eduarda e com as revelações a Carlos e Afonso da Maia também sobre a identidade de Maria Eduarda. O reconhecimento, acarretado pelas revelações de Guimarães, torna a relação entre Carlos e Maria Eduarda uma relação incestuosa, provocando a catástrofe consumada pela morte do avô, a separação definitiva dos dois amantes e as reflexões de Carlos e Ega. Linguagem e estilo queiroziano. A sua prosa procura adaptar-se ao ambiente social e à situação, tentando vitalizá-la através de uma linguagem expressiva e sugestiva de novos sentidos. Através da narração, da descrição, do diálogo e do monólogo, Eça de Queiroz apropria-se da linguagem de forma inovadora, atribuindo novos valores estéticos e literários. A narração ganha flexibilidade pela necessidade de relatar objetivamente os acontecimentos como convinha à estética realista. O diálogo enche-se de forma espontânea. A descrição, minuciosa, frequentemente sensorial, serve os propósitos do realismo que se afirma pelo rigor da observação e pela análise dos acontecimentos sociais. E o monólogo ajuda a observar o mundo interior das personagens. As principais figuras de estilo utilizadas na obra são a Hipálates, subindo a escada lobrega, a adjetivação, um cavalheiro gordo e carrancudo, o uso do advérbio, desesperadamente, a ironia, no entanto, Ega escrevia muito lentamente com amor. Comparação, como um cão abandonado. Metáfora, assemelhar-se-ia a um colégio de jesuítas. Sinestesia, escarlate estridente, o uso do diminutivo, Eusébiozinho, e o discurso indireto livre. Talvez por ter a inteligência curta, nunca compreender a vantagem dos métodos. Era a inglesa, segundo diziam. Talvez provassem bem a Inglaterra, mas ou ela estava bem enganada ou Santa Eulália era o reino de Portugal. Capítulo 15. Maria Eduarda conta toda a sua vida detalhadamente a Carlos.
Dias depois, Carlos relata tudo o que se passara a Ega, que lhe diz que seria melhor esperar que o avô morresse para se casar, pois Afonso estava velho e débil e não aguentaria o desgosto. Carlos e Maria Eduarda começam a dar jantares nos Olivais e todos os amigos de Carlos familiarizam-se com ela. Mais tarde, Carlos, através de Ega, toma conhecimento de um artigo de A Corneta do Diabo, que o difama, denunciando o passado de Maria Eduarda e a sua relação com ela. Carlos, então, furioso, decide matar quem escreveu o artigo. Descobre depois, com a ajuda de Ega, que o editor do artigo, Palma, o tinha feito a pedido de Dámaso e Eusébiozinho. Palma entrega-lhe então as provas. Carlos manda os seus padrinhos, Ega e Cruz, pedir a honra ou a vida a Dámaso. Este acaba por escrever uma carta de desculpas a Carlos, ditada por Ega, na qual afirmava ser um bêbado, incorrigível. Satisfeito, Carlos devolve a carta a Ega e agradece-lhe. Ega, ao ver Dámaso com Raquel, decide publicar a carta no jornal e assim humilhar Dámaso, o qual, envergonhado, parte para a Itália. Afonso acaba então por regressar de Santa Eulália, Carlos abandona a sua casa que alugara perto dos Olivais e Maria Eduarda volta para o apartamento da mãe de Cruz, na rua São Francisco, deixando a toca. Critica-se nestes episódios a decadência do jornalismo português, pois os jornalistas deixam-se corromper, motivados por interesses económicos, que é o caso de Palma Cavalão, do jornal A Corneta do Diabo, ou evidencia uma parcialidade comprometedora originada por motivos políticos, que é o caso de Neves, diretor do jornal A Tarde. No jornal A Corneta do Diabo, Carlos dirige-se com Ega a este jornal, que publicaram uma carta escrita por Dámaso Salcedo, insultando Carlos e expondo, em termos degradantes, a sua relação com Maria Eduarda. Palma Cavalão revela o nome do autor da carta e mostra aos dois amigos o original, escrito pela letra de Dámaso Salcedo, a troco de 100 mil reis. No jornal A Tarde, Neves, diretor do jornal, acede a publicar a carta em que Dámaso Salcedo se confessava embriagado ao redigir a carta insultuosa, mencionando a relação de Carlos e de Maria Eduarda, por concluir que, afinal, não se tratava do seu amigo político, Dámaso Salcedo, o que o teria levado a rejeitar a publicação. Os episódios A Corneta do Diabo e A Tarde fazem parte da Crónica de Costumes. Estão inseridos no capítulo 15. O seu narrador é heterodiegético. A focalização do narrador no episódio A Corneta do Diabo é interna e no episódio A Tarde é omnisciente. Estes episódios decorreram no outono de 1876, em Lisboa, o espaço da capital, centralidade da nação portuguesa. Estes episódios fazem parte da intriga principal. Carlos da Maia era um rapaz belo e magnífico, alto, bem constituído, de ombros largos, olhos negros, pele branca, cabelos negros e ondulados. Tinha a barba fina e bigode arqueado aos cantos da boca. Era culto, bem educado, de gostos requintados, que, ao contrário de seu pai, é fruto de uma educação britânica. É amigo dos seus. Destaca-se, na sua personalidade, o cosmopolitismo, a sua sensualidade, o gosto pelo luxo e o diletantismo. Maria Eduarda era uma linda mulher, alta, loira, bem feita, sensual mas delicada, com um passo soberano de deusa. É flor de uma civilização superior. Faz relevo nesta multidão de mulheres miudinhas e morenas. Veste-se de maneira simples e discreta. Divinamente bela, quase sempre de escuro, com curto decote onde resplandecia o incomparável esplendor do seu colo. Era uma mulher de caprichos, ideais religiosos e vista como uma mulher perfeita aos olhos de essa. Dámaso Salcedo era gordo, baixo, frisado como um noivo de província. Era presumido, cobarde, sem dignidade, mesquinho e convencido. A sua única preocupação na vida é ser chica a valer. A sua personagem tipo representa o novo riquismo e os vícios da Lisboa da segunda metade do século XIX. Representa a estupidez, futilidade e a ausência de valores da sociedade. João da Ega era a personagem que usava monóculo, um vidro entalado no olho, tinha nariz encurvado, pescoço esganiçado, punhos tísicos e pernas de cegonha. Era o autêntico retrato de Essa. Era por um lado romântico e sentimental, por outro, progressista e crítico, sarcástico do Portugal constitucional. Por isso, é uma personagem contraditória. Excêntrico, exagerado, caricatural, vivia de forma livre.
leal aos amigos e confidente de Carlos. Este produziu grandes projetos literários que nunca chegaram a ser executados. Encarna a figura defensora dos valores da escola realista por disparidade à romântica. Na prática, releva-se um interno romântico apaixonando-se por Raquel Cohen. Era considerado o protótipo do demagogo. Passava parte do seu tempo em jantar, festas, demonstrando nunca perder o seu entusiasmo. E Eusébiozinho, doentio, mergulhado na educação de sua mãe e de sua tia, molangão, tristonho e corrupto, fragilizado com a perda antecipada da sua mulher, refugia-se na companhia de mulheres da vida. Esta personagem revela-se o produto da educação portuguesa, retrógrada e deformadora. Cruzes, de granha crespa que lhe ondulava até à gola de jaquetão, olhinhos piscos e nariz espetado. Era um maestro e pianista, considerado pela sociedade como um intelectual incompreendido e marginalizado. Representa os músicos sem sucesso e a exceção na mediocridade da sociedade portuguesa. É idealista. Neves é político, deputado e diretor do jornal A Tarde. Releva ser manipulador, uma vez que influencia os seus leitores politicamente. Palma Cavalão, proprietário e redator do jornal A Corneta do Diabo, jornalista corrupto, sem caráter, publica artigos injuriosos ou retira-os. É baixo e gordo e é o símbolo do jornalismo de escândalo feito por jornalistas imorais e corruptos. É também exibicionista, vaidoso, cobarde, grosseiro na expressão linguística, egocêntrico, sem valores e imoral. Aspectos criticados da sociedade portuguesa. Os maias criticam a decadência do jornalismo português que se deixa corromper, influenciado por interesses económicos e políticos. Os episódios A Corneta do Diabo e A Tarde são ótimos exemplos do baixo nível da imprensa lisboeta da época. No episódio A Corneta do Diabo é demonstrada a falta de princípios do jornalismo e o fraco conteúdo noticioso. É um jornal de pilhérias, de picuinhas, um foliculário. O episódio A Tarde mostra-nos a parcialidade do jornalismo, visto que é usado para propaganda política. O jornalismo surge, assim, como um lugar para vinganças mesquinhas e amizades simuladas, em vez de informar o público com isenção e profissionalismo. O jornalismo do século XIX é caracterizado como corrupto e com falta de ética. A troco de dinheiro, são publicados artigos que apenas favorecem alguns órgãos de poder. Em pleno século XIX, era atribuída uma maior importância a assuntos escandalosos ou escabrosos do que a assuntos realmente importantes para a sociedade. Um exemplo de falta de ética no jornalismo é a publicação da carta, escrita por Damaso Salcedo, que insulta Carlos e expõe a sua relação com Maria Eduarda. Podemos concluir que o jornalismo oferece um serviço público ao publicar acerca do país, política e outros temas, como também encara um serviço privado ao se deixar influenciar pelo dinheiro. O jornal exerce todas as funções do defunto Satanás, de quem herdou a ubiquidade. E é não só o pai da mentira, mas o pai da discórdia. Essa de Queiroz. O jornalismo do século XXI não difere muito do jornalismo do século XIX, com o principal objetivo de conquistar cada vez mais leitores, distorce as notícias, tornando-as mais interessantes e atrativas. Desta forma, a realidade é, em parte, afastada. O jornalismo moderno tem uma coisa a seu favor. Ao nos oferecer a opinião dos não educados, ele mantém-nos em dia com a ignorância da comunidade. Oscar Wilde. O jornalista atribui a si mesmo uma missão, e essa missão tem notáveis semelhanças com uma operação de guerra. Trata-se de conquistar audiências, bombardear com notícias num tempo precioso e milimetricamente calculado. O jornalista está em cima do acontecimento como se o evento fosse um alvo preciso. O acontecimento é a presa dessa aranha que é o repórter, nessa teia noticiosa que dá a volta ao planeta. Mia Couto. Com a realização deste trabalho, enriquecemos o nosso conhecimento sobre a obra Os Maias, mais especificamente sobre o jornalismo português. Esperemos que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção.